Eu sei que a logística, a corrida do dia a dia, né, as dificuldades que hoje a gente passa, inclusive a nível nacional, vocês terem esse tempo de parar, esse tempo de cidadania, esse tempo de entrega à cidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma conversa sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre as milhões de pessoas que habitam essa cidade, uma das maiores metrópoles do mundo. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade do tempo de vocês, a disponibilidade de preparar as apresentações e de estar aqui e debater e agregar esse valor enorme de cidadania. Segunda coisa, eu também gostaria muito de agradecer e dar um testemunho muito objetivo em relação ao trabalho do Pedro Paulo, ao trabalho do prefeito, ao trabalho da equipe toda envolvida, da prefeitura. Eu acho que, tendo trabalhado no setor público, eu poucas vezes vi um nível de empenho, um nível de profissionalismo, um nível de preocupação, não apenas em planejar, mas em planejar com o objetivo de executar. Eu acho que esse trabalho ele é revolucionário. Eu acho que uma sociedade que é capaz de sentar e planejar e discutir e tentar, de fato, executar com metas objetivas é uma grande revolução, talvez o início de uma revolução em que muitas vezes a gente planejou e não soube executar, às vezes a gente executou sem planejar. Eu acho que dentro da história do setor público, dentro da história da cidadania, isso é uma novidade. Eu acho que a gente, independente de opções políticas, de visões políticas, o que está sendo criado nos últimos anos é uma agenda de Rio de Janeiro, é uma agenda de crescimento, é uma agenda de cidadania. Então, eu gostaria muito de testemunhar isso e Pedro, não é o meu empenho, mas eu acho que, como cidadão, eu me sinto nessa obrigação de participar desse esforço que vocês têm liderado há tantos anos aí, com êxito enorme. O terceiro ponto, eu gostaria muito de agradecer a Mackenzie pela metodologia, pelo trabalho, pelas horas incansáveis, pelas manhãs, noites e tardes intensas de trabalho, pelo profissionalismo e a atenção que eu acho que todos nós vamos poder contar aí ao longo dos próximos meses. Eles são muito hábeis, inclusive, a saber alocar o tempo de uma forma muito gentil, muito educada, e de nos solicitar de uma forma também muito objetiva, muito educada. E, evidentemente, a Cisco por essa oportunidade aqui. Eu vou gastar mais 2 minutos apenas, porque eu não estou aqui literalmente para falar mais do que isso, mas eu queria só colocar duas questões. Eu peguei, não vou falar sobre tudo isso que está aqui não, tá? Mas isso aqui foi um amigo jornalista que me deu, porque eu vivia com papéis soltos e escrevendo, e muitas vezes eu falo sem papéis também, mas isso aqui acontece de uma forma muito interessante, porque eu estava semana passada trabalhando, né, fora do Brasil, em Nova York, e no final do dia, já verão, a temperatura estava um pouco quente, eu fui para o Central Park e com uma caneta e sentei, né, com isso aqui na mão, um pouco para pensar o que nós estamos discutindo aqui. E depois de um tempo pensando, eu parei, não fiz nada, fiquei olhando apenas, eu me senti numa seguinte situação. Eu estava numa cidade que é o centro do mundo, a gente pode dizer isso. 2, eu estava em absolutamente paz e tranquilidade, né, numa cidade com milhões de habitantes. Eu não vi uma ponta de cigarro, eu não vi um saco no chão, eu não vi um jornal velho abandonado nos bancos do Central Park, eu estava no meio do Central Park ali sentado. Eu vi as pessoas caminhando, já era noite, eu vi as pessoas caminhando absolutamente sem nenhum medo, com relógio, ouvindo seu celular, crianças, velhos, idosos, estrangeiros, na maior tranquilidade. E me chama muito a atenção de que aquele parque, aquela região, aquela cidade, não era isso. Era uma região conflagrada. Nova York era uma cidade conflagrada, e foi durante muitos anos. Né? E aquele parque é 75% mantido com recursos privados de doações. Aquele não é um parque da prefeitura, aquele é um parque privado, é um parque que cada cidadão contribui e arca com a responsabilidade daquele espaço público. E aquele espaço integra uma cidade inteira. Então, essas pequenas notas aqui é apenas para dividir com vocês um pouco do que é o dia de hoje, o que vai ser o dia de amanhã em relação a esse trabalho, o que a gente espera depois de março do ano que vem, que a gente possa, de alguma forma, mobilizar as pessoas. Acho que o primeiro ponto, o Pedro comentou claramente, não é a primeira vez que a gente pensa uma coisa de 500 anos. O grego, né, honrando o meu sobrenome grego também, um grego, né, de alguma forma, em 1965, né, era o governo Negrão de Lima, estado da Guanabara, né, nós estávamos numa cidade triste, uma cidade que havia perdido a capital, uma cidade no regime militar, uma cidade de implantação de um plano de ajuste fiscal, o PAEG,
né, que foi o grande plano do Bulhões e do Campos, né, portanto, um plano de restrição, de recuperar a economia, e nós já tínhamos o BNDES, nós já tínhamos a Petrobras, e nós estávamos fazendo o aterro naquele momento, né, o aterro, que é uma imensa obra urbana concebida há 50 anos atrás. Então, a primeira coisa é saber que nós já sonhamos e nós já realizamos. Podemos não ter feito da melhor forma possível, ter executado da melhor forma possível, mas nós já pensamos. Linha vermelha, linha amarela, estava lá atrás, há 50 anos atrás. Isso não é uma novidade de um governo dos anos 80. Isso é uma coisa pensada há 50 anos atrás. Então, a gente tem essa missão. Vamos olhar do ponto de vista de que nós vamos estar agregando, de fato, um conhecimento para os próximos 50 anos. Outra coisa que eu também me chama muita atenção, o segundo ponto, é que 50 anos não é tão distante. É que, na verdade, a pessoa que vai estar no auge da sua carreira, e nós vamos viver mais tempo, 40, 50 anos, está nascendo hoje. E nós temos apenas uns 10 anos para mudar, pelo menos, o ensino básico nessa cidade. Eu não vou olhar o Brasil, vamos olhar a cidade. A gente já viu que é possível fazer a cidade, dentro da nossa esfera. O cara que vai mudar e que vai executar está nascendo hoje, talvez no dia de hoje, agora, nesse momento. E nós não temos 50 anos, nós temos até 10 anos para fazer uma revolução do nosso sistema de ensino básico. Esse cara é o cara que daqui a 15 anos ou 20 vai cursar as universidades e vai estar no centro de pesquisas que a gente quer ter para ser uma cidade do conhecimento. Então, os 50 anos, não pensem como uma coisa fora da caixa. Nós estamos dentro da caixa, literalmente, porque o cara está nascendo hoje. A outra coisa é que também a gente tem um hábito, e eu queria estimular o tempo todo isso, de que a gente tem a questão da participação do Estado. Vamos esquecer o Estado. O Estado é um facilitador nesse processo. A gente hoje tem muito mais Estado do que a gente teve no final do Império e no início da República. Concessão pública era privada. Logística, transporte, era privado, desde o final do Império. A gente hoje olha, não, e a participação do Estado? E o Estado que tem que fazer? Não era. Os recursos foram privados e com capital estrangeiro, porque não havia suficiente capital local. Então, vamos esquecer Estado, vamos encarar Estado como um processo de facilitação nesse pensamento. Isso não é novidade, nós já fizemos isso há 100 anos atrás. A outra coisa é que eu acho que a gente aqui tem que exercer um pouco essa questão de pensar sem preconceito, né? Eu acho que a gente hoje tem uma vocação muito grande, às vezes, de ancorar a nossa discussão em cima daquilo que a gente olhou do passado, o que viveu do passado. Eu acho que vamos desancorar isso, sem preconceito. Eu acho que, assim, sabemos que estamos diante de uma cidade mais de serviço, sim, do que em relação a uma cidade industrial. Mas podemos ter clusters industriais? Talvez sim. Sabemos que temos aí uma cidade necessariamente de sustentabilidade, porque é uma cidade de águas. Se a gente resolve o problema da água, a gente resolve o problema da terra na cidade. E é simples imaginar que isso não é uma coisa que nunca foi pensada, ao contrário, não se consegue executar. Mas se a gente resolve o problema da água, a gente resolve o problema da terra. E se resolve o problema da terra, a gente reorganiza o espaço urbano inteiro. Então, vamos quebrar um pouco durante esses momentos de pergunta, os próprios palestrantes vão fazer isso conosco, vão nos ajudar a refletir sobre isso, mas é importantíssimo abrir mão desse espaço. E, por último, eu gostaria de dividir que nós estamos, de fato, diante de um privilégio, né? Que literalmente, nós estamos, talvez, um dos grandes ciclos aí, na história do Rio de Janeiro, de grandes mudanças, grandes rupturas. A gente lembra muito Pereira Passos, mas tivemos alguns outros prefeitos que fizeram, mas esse movimento da cidade olímpica é um movimento, de fato, revolucionário para padrão de todas as Olimpíadas que ocorreram. Nós vamos entregar, provavelmente, tudo na época, né, Pedro? E vamos entregar com uma qualidade de gestão e legado que o Fábio, eu discutimos durante um bom tempo, o Fábio publicou um livro recente sobre isso, exatamente a nossa capacitação de entregar um legado, de fazer um legado, coisa que outras nações não conseguiram fazer, e cidades até em lugares mais desenvolvidos. Então, nós temos o privilégio de estar discutindo, ancorado aqui, a partir de um legado, do início de um legado. Então, acho que o pedido
no sentido nosso aqui, primeiro de agradecimento, mas é que a gente seja radical, né, no sentido grego da palavra, né? Vamos à raiz do problema, né? Sejamos radicais aqui. E, usando uma palavra de gringo também, né? Disruptive, né? Ou seja, vamos tentar romper com certos parâmetros, vamos tentar jogar a coisa da forma mais aberta possível, porque é a melhor maneira da gente, de fato, encontrar caminhos e pensar execuções, né? Não estamos aqui só para planejar, nós estamos aqui para planejar com a responsabilidade de executar. Então, acho que essas são as inspirações que a gente gostaria de dividir, inspirado pela Prefeitura, pelo trabalho, mais uma vez, inspirado pela Mackenzie e, particularmente, pela presença de todos vocês no dia de hoje. Então, muito obrigado aí. Queria chamar o Fábio agora, né, Fábio? Para já dar início ao trabalho. Obrigado.